Um, dois, três, testando. Fala, Profissa! Aqui quem tá falando é Matheus Williams. E Guilherme Williams. E estamos aqui para mais um episódio do Fala, Profissa. Muito bom, muito bom. Hoje o nosso tema é marketing e a gente vai conversar com ele, um profissional multidisciplinar das áreas de marketing, gestão e educação. Ele tem mais de 20 anos de experiência de mercado e já atuou profissionalmente para marcas como Coca-Cola, Vivo, Rede Globo, Comitê Olímpico Brasileiro, Itaú, Lojas Americanas, Sport TV, Bob's, entre outros. É mestre em administração com concentração em marketing, inovação e estratégia pela UNB. Especialista em marketing pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e publicitário formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor de graduação e pós-graduação desde 2010, já lecionou em diversas instituições e é palestrante, convidado para eventos em empresas e instituições em diversas áreas. Ele também participa com frequência em eventos e congressos internacionais. Hoje falamos com ele, Fernando Tunes. Tudo bem, gente? Fala mais você aí, Fernando. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês e participar dessa iniciativa, né? Enfim, eu acho que é super interessante e super importante a gente poder falar sobre o assunto marketing de uma maneira um pouco mais ampla, principalmente para o jovem profissional que quer entender um pouco mais e quer saber como ingressar nessa área e principalmente entender as diferenças, né, do que existe dentro da atividade de marketing, gestão de uma maneira geral, porque se a gente for falar de conceito também é um negócio muito amplo, né? Então acho que é importante a gente colocar isso um pouco mais claro para as pessoas e como eu disse, principalmente para essa galera mais nova que está aí. É a primeira vez que eu participo de um programa nesse modelo de podcast, sou da era do rádio. Então, na era do rádio é um pouco diferente, né? Mas tem lá suas similaridades também. E, enfim, sou entusiasta desse tipo de iniciativa. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos muito essa participação aí com a gente. Bom, inclusive essa apresentação aí que vocês fizeram de mim é um negócio realmente interessante, né? Dá a sensação de que é um negócio gigantesco, mas enfim, eu sou, na verdade, um profissional. A boa parte dos profissionais de marketing tem experiências multidisciplinares, né? Que é um negócio super legal, mas a verdade é que assim, eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, né? Já trabalhei com tecnologia também durante um tempo, mas tive a oportunidade de trabalhar para essas marcas, tanto, né, nas áreas de marketing quanto nas áreas, né, na área comercial de algumas dessas empresas. Trabalhei também na área de inteligência de marketing, fui gestor de área de inteligência de marketing, né, de outras empresas, de agência de propaganda, enfim, tive a oportunidade de vivenciar muita coisa ao longo desse tempo, principalmente durante os processos de digitalização das coisas, né? Enfim, meu primeiro contato com a área de marketing foi em 1998, né? Um tempo pré-digital, então, né? Total, assim. Na verdade, estava começando um modelo, né? O meu primeiro acesso à internet, na verdade, ele foi em 1995. Primeira vez que eu acessei a internet na minha vida. Então, para o pessoal aí que vai estar ouvindo a gente, que nunca ouviu o que é um modem de telefone no computador, discando para fazer um pulso no final de semana, não sabe o que já é nasceu viver a internet, com a internet, né? Tipo, essa galera não sabe mais viver sem a internet. É muito doido. É verdade. Eu tive a oportunidade de viver um tempo da minha vida, embora não profissionalmente, viver um tempo da minha vida sem internet, né? Sem internet, sem streaming, sem uma série de coisas que hoje facilitam as nossas vidas, né? Mas em 95 é verdade, eu acessava, meu primeiro acesso à internet foi através, obviamente, de internet discada, no modem de 14.k kbps. Eu acho que, sei lá, cara, acho que nenhum dispositivo hoje se comunica nessa tamanha velocidade, né? E a internet era uma internet ainda muito incipiente, a internet, né, não acadêmica, né? Porque a internet nasceu
primeiro de um projeto militar e se fortaleceu depois para um projeto acadêmico, mas a internet comercial, por assim dizer, ela ainda era uma internet de consumo de informação e não de cocriação, né, de conteúdo. Então, cocriação de conteúdo, só para a gente entender um pouco da diferença de uma coisa para outra, antes a internet você tinha alguém que produzia conteúdo e alguém que ia lá e consumia esse conteúdo, em geral em texto, alguma imagem para quem tivesse paciência de carregar essas imagens, né? E um outro serviço, né? Como bate-papo ou alguma outra coisa do tipo. A Cocriativa é o que a gente tem hoje. Inclusive, para esse programa que a gente está gravando hoje, tiveram perguntas que o público fez para a gente, então o pessoal interage, enfim, né? Exatamente. E dependendo das plataformas que vocês forem colocar também esse programa, as pessoas depois podem continuar produzindo conteúdo em cima disso, seja com comentários, seja com novas perguntas, seja com novas solicitações de assuntos e etc. Mas, então, essa seria a segunda fase da internet, que é a internet que a gente mais se acostuma, né? Que a gente mais se acostumou a usar, que é a internet das redes sociais, né? Porque aí você tem cocriação de conteúdo e uma série de coisas. Mas o ponto não era esse, né? Não era nem para falar muito sobre internet, mas o meu primeiro contato com marketing foi em 98, e na verdade, né, o que a gente hoje chama, né, do todo contexto, todo conceito de marketing digital, ele lá atrás era chamava de e-business, né? E eram justamente as formas como as marcas pensavam e queriam utilizar a internet para fazer algum tipo de negócio. Essa coisa, né, nova que estava surgindo aí, que era a tal da internet, né? Exatamente. Muita coisa mudou de lá para cá, obviamente, né? Mas muita coisa mudou. E eu acho que o fato de ter começado, né, a ter esse contato com o marketing, junto também com atividades voltadas com digitalização e tudo, mesmo de maneira incipiente, né, ajudaram a fortalecer e a criar uma série de maneiras de pensar a atividade de marketing de maneira distinta, sem esquecer a ciência de uma maneira em geral, a origem, né, da própria ciência. Né, sem necessidade de criar novas terminologias para as coisas, enfim, mas conseguir se adaptar aos novos meios e às novas formas de comunicação. Mas enfim, já estou falando demais aí. Não, é isso aí mesmo. Vocês têm que direcionar o papo para saber o que a galera quer conhecer, né, efetivamente da atividade. Inclusive, Fernando, você falou, né, das empresas acessarem, né, com o e-business ali, ou seja, um jeito de tentar alcançar os clientes, e aí surge aquela coisa, né, porque muitas pessoas usam o termo propaganda. Marketing e propaganda é a mesma coisa? Ou não? Tipo assim, uma pessoa que queira fazer marketing, ela tá direto relacionado com a propaganda, é sinônimo isso? Porque no Brasil tem muito essa coisa, né, de tipo, a propaganda de TV, aquilo ali é uma propaganda ou é uma publicidade de marketing, né, que uma empresa decidiu fazer. Sim. Assim, conceitualmente, tem suas diferenças, né? Então, conceitualmente não pode ser tratado como sinônimo, apesar de serem conceitos complementares, né? Então, já que a gente está falando de conceito também, quando eu falei do conceito de business, na verdade, não é que ele era sinônimo do que é marketing digital hoje. Na verdade, o que chamava de business lá atrás era todas as formas de tentar se fazer algum tipo de negócio pela internet, né? Seja ele através do uso de ferramentas de marketing, seja ele o uso através de ferramentas comerciais e etc. E só para ilustrar, é curioso, porque desde aquela época se tinha discussão sobre mas e o varejo, e o comércio varejista presencial? Ele vai acabar? Ele não vai acabar? Caramba! A gente está falando já de sei lá quantos anos, né? E a gente continua, obviamente, convivendo com varejo presencial, apesar do crescimento exponencial do varejo eletrônico. Mas vamos lá, marketing e propaganda, né? Então, acho que e também entra um outro conceito aí, que é publicidade também, que às vezes as pessoas confundem e misturam tudo, né? E é muito comum esse tipo de situação. Às vezes eu brinco em sala de aula, as pessoas em mesa de bar, né, ou então, né, no jantar, na casa do cunhado, no almoço de família, né, sempre rola o papo. E vem cá, você trabalha com o quê?
Ah, não, eu trabalho com marketing. Ah, marketing, legal. Eu vi aquela última propaganda da escola, muito boa. O que tu achou? Ainda completa, né? O que você achou? Exatamente. O que você achou? Né? Isso é muito comum as pessoas falarem dessa forma, pensarem dessa forma, por uma série de razões. Né? Mas para a gente tentar colocar o pingo nos is do ponto de vista conceitual. Tá? Marketing é uma atividade que eu costumo resumir como o processo de atrair e manter o cliente. Então, é tudo aquilo que você faz para você atrair um cliente para o teu negócio e manter esse cliente sendo consumidor do teu negócio. Aí você me pergunta, poxa, mas então marketing não serve para outras atividades que não sejam atividades com fins lucrativos ou atividades que tenham uma relação de compra e venda ou uma outra atividade qualquer que não necessariamente seja uma atividade comercial? Tipo, para uma ONG precisaria de marketing, mesmo não vendendo um produto e não querendo lucrar. Sim, óbvio. Na verdade, qualquer instituição pode usar dos conceitos e das estratégias de marketing para atingir seus objetivos. Né? Então, no final das contas, você pode, numa empresa onde você quer atrair ou manter o cliente, numa ONG você pode querer atrair e manter doadores, ou atrair e manter projetos, ou atrair e manter, você simplesmente, o que você precisa é você ter um objetivo, né? Uma coisa para você desenvolver uma metodologia através das estratégias de marketing para atingir esse determinado objetivo. Maneiro. Ela envolve uma série de fatores, uma série de variáveis, né, dentro da ciência, e as 4 principais variáveis, que são as mais conhecidas dentro do conceito de marketing, é que a gente trabalha, né, estratégias relacionadas ao produto, estratégias relacionadas ao preço, estratégias relacionadas à distribuição, ou praça, né, e estratégias relacionadas à promoção, ou comunicação. Então, essas são as 4 principais variáveis, né, dentro da teoria que o marketing trabalha. Então, dentro do conceito de produto, a gente não está falando exclusivamente de um produto físico tangível. Né? O que a gente está falando é sobre uma oferta que uma determinada empresa coloca para o mercado. O serviço entraria nessa questão. Exatamente. Então ele não é necessariamente um produto tangível e ele também não é necessariamente algo que tenha troca de valor, ou seja, alguma coisa que você está vendendo para outra pessoa comprar. Na verdade, o conceito de produto ele é pensado naquilo que uma determinada empresa ou instituição propõe para um determinado público ou mercado como forma de consumo daquele produto tangível ou serviço ou informação ou o que for. Em síntese, isso é o que se trabalha dentro da variável de produto. Na variável de preço, a gente trabalha aspectos relacionados ao custo e aspectos relacionados ao valor de entrega disso para o mercado. Tá? Então, obviamente, a gente percebe, tem situações onde a gente vê, onde a gente olha para um determinado produto que a gente quer comprar, a gente fala, isso não vale esse dinheiro. Ou para outros a gente fala, não, isso está muito mais barato do que aquilo. Né? Então, o que essa variável pensa é em adequar o valor dessa entrega para o mercado a um valor de troca justo. Né? Que esse valor de troca é o que define o que é preço, e esse valor de troca, em geral, ele ocorre através de um elemento único financeiro, que é o dinheiro. Mas ele pode se estabelecer troca de outras formas. Mas o que a variável preço faz é determinar, olha, o preço, o que vale para eu entregar esse produto, ou esse serviço, ou essa coisa, para você é essa moeda de troca que a gente vai ter. Eu acho que seria, tipo, para o ouvinte entender, seria, por exemplo, ele diferenciar um pouco o preço do valor, porque as pessoas não têm muito claro essa diferença, né? Preço é o que você vai pagar e valor é o que, tipo assim, caro ou barato, né? Valor seria isso. Só que ser caro e barato é uma coisa bem variável, bem subjetiva. Exatamente. Vai depender da qualidade, da necessidade, né? E Sim. de todo... Por exemplo, numa viagem, às vezes fala, 20 mil o preço de uma viagem. Aí você fala, só esse preço, a pessoa pode pensar, pô, é muito dinheiro e tal. Mas... e a experiência agregada a esse preço, né? Ou seja,
o que vai ter de volta? Será que você conseguiria de outra maneira? Então você tem um valor agregado ali, né? E ainda mais nesse exemplo da viagem tem aquela relação assim, tipo, beleza, eu tô em Brasília e vou para Goiânia, eu vou gastar 20 mil, pô, é caro. Agora, não, são 20 mil para passar 3 meses na Maldivas. Então, assim, até essa percepção de valor, ela muda em cima de vários aspectos. Sim. A ideia, na verdade, não era nem alongar muito, né? Porque a pergunta foi simplesmente o que era marketing para propaganda. Mas eu queria contextualizar um pouco do que é o marketing para tentar encaixar o que é a propaganda. Mas o que vocês falaram tem total razão, porque existe uma série de outras variáveis que definem a percepção de um valor de troca, ou seja, um preço justo. Perfeito. Entre eles, a urgência, entre eles, a conveniência. Então, por isso que é comum a gente, numa gôndola de supermercado, pagar um determinado valor por uma garrafa de água mineral e na saída de uma rave, sim, essa mesma garrafa de água mineral custar um preço muito maior, porque tem a conveniência e a urgência e ou necessidade, né, daquele adquirir aquele determinado produto. Inclusive, nesse ponto, você puxa aquelas lojas de conveniência, né, de posto, e é exatamente isso, né? Sim. Pô, eu não vou lá no mercado comprar uma garrafa de refrigerante ou de água. Tem um posto aqui do lado do meu prédio, eu vou ali, é muito mais conveniente, mas para isso se gera um valor. Exatamente, né? Exatamente. O mesmo produto que você encontra em vários pontos de venda, né, distintos, eles podem ter valor de trocas diferentes de acordo com o teu desejo ou necessidade de uso ou aquisição daquele produto. Então, o que isso quer dizer? No final das contas, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: marketing não vende produto, o marketing vende valor de utilização. Perfeito. Né? Então, depende de uma série de fatores. E aí, como eu estava falando de conveniência relacionada ao preço, a terceira variável que o marketing também trabalha é justamente a distribuição desses bens ou serviços para as pessoas. Então, como que elas vão adquirir, de que forma que isso vai ocorrer, aonde que essa distribuição pode ocorrer, de que forma que ela vai ocorrer, quais são as estratégias e melhores estratégias para fazer, né, aquela determinada oferta de produto ou serviço chegar até o seu consumidor ou chegar até, né, o seu público. Então, tudo isso é controlado por essa terceira variável. E a quarta, qual eu mencionei, que é a variável de comunicação, né? Que é como que você vai contar para as pessoas que você tem aquele produto naquele preço, naquele lugar. Nessa variável de comunicação se envolvem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, entre elas, né, o marketing digital, entre elas a propaganda, entre elas a publicidade, o marketing direto, e tem uma série de ferramentas para que isso possa se desenvolver. Então, essas quatro variáveis, né, que eu mencionei para vocês, ou seja, o produto, o preço, a praça ou distribuição e a promoção ou comunicação, são conhecidos como os 4 P's do marketing, ou o marketing mix. A base para qualquer relação de marketing são esses 4 P's. Exatamente, o composto de marketing, exato. Então, essas 4 variáveis, né, isso não é uma teoria de hoje ou de ontem, isso é um negócio que já tem um embasamento teórico, né, bem mais antigo, e o que a gente percebe hoje em dia, na verdade, são, não só hoje em dia, como desde sempre, uma série de variações dessa teoria base. Né? Então, a gente vai ter teoria dos 4 Cs, tem outros autores também que escrevem outras teorias baseadas nessa teoria dos 4 Ps, ou criam novas terminologias, ou criam outras formas de perceber como administrar essas 4 variáveis. Então, a principal diferença que a gente pode determinar, como eu disse para vocês, é marketing e propaganda não são sinônimos, mas a gente não pode dizer que uma coisa é completamente distinta da outra, pelo contrário, porque a propaganda ela é uma das ferramentas dentro do composto de marketing. A propaganda ela está dentro do marketing, né? E o que é importante também, mas aí é uma questão mais de preciosismo teórico e preciosismo conceitual, né? A diferença de propaganda para publicidade. A propaganda, em linhas gerais, e para ser bem objetivo, a propaganda ela vai trabalhar a venda de ideias e a publicidade vai trabalhar a venda de produtos. Acho que, se eu não me engano, sempre
tem uma definição para isso, é o Conselho Executivo de Normas Padrão, que é uma entidade que assegura boas práticas comerciais entre os anunciantes, agências, veículos, né, de comunicação e etc. Ele indica que tanto publicidade quanto propaganda trata-se de qualquer forma remunerada para a difusão de ideias, mercadorias, produtos e serviços. Então, o SEMP, como é uma instituição mais voltada para mercado, ele tenta simplificar ainda mais esse tipo de conceito. Coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Dentro do mesmo saco, exatamente. Né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista acadêmico, né, a propaganda estaria mais ligada à questão que envolve ideia, princípio, como, por exemplo, propaganda governamental, propaganda religiosa, né, e por aí vai, né, e a publicidade seria algo mais voltado para mercado, para venda de produtos, etc. Eu, particularmente, né, apesar de ter uma veia acadêmica, né, forte dentro da minha carreira, eu acho que quanto mais a gente conseguir simplificar as coisas, melhor. Desde que... continue fazendo sentido, né? Exatamente, desde que o fato de simplificar um conceito não mude a forma da percepção das diferenças entre os conceitos. Então, basicamente... não mude o conceito, né? Exatamente. Porque é muito comum, por exemplo, nesse mesmo almoço que eu estava mencionando, né, que você senta num almoço ou num bar ou num jantar na casa do cunhado, nesse mesmo ambiente as pessoas vêm falar, então você é marqueteiro. Exatamente, era isso que a gente ia puxar também, inclusive. Além dessa questão, né, tem aquela, tipo, volta e meia aparece assim, porque fulano é o marqueteiro do político, é o marqueteiro de não sei quem. Exatamente. Isso acontece muito porque na mídia, né, e no geral das pessoas, as pessoas ouvem essa palavra marqueteiro e associam efetivamente a atividade de marketing. Né? Porém, o conceito que foi criado do marqueteiro dentro do senso comum, né, é justamente daquele cara que é o estrategista de comunicação de um determinado candidato político. Né? Então você tem o marqueteiro de fulano, o marqueteiro de ciclano e por aí vai. Né? Uhum. Só que isso não necessariamente exclusivamente a atividade de marketing, como eu falei agora há pouco. Sim, o marketing é muito mais amplo e abrange muito mais áreas. Eu trabalho de um modo geral do que só a comunicação. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso a gente consegue entender um pouco mais o que é o marketing, até porque hoje, principalmente, né, agora, depois de pandemia e tudo mais, a gente tem uma enxurrada de conteúdo rolando na internet, gente prometendo fazer 6 dígitos em uma semana, 7 dígitos em uma semana e uma cacetada de outras coisas, como se essa fosse exclusivamente a atividade. Aí já confunde tudo, né? Aí vira, não, então quem trabalha com marketing trabalha com pirâmide financeira, aí já começa uma série de outras coisas. Então acho que fica mais claro a gente mostrar que não é esse tipo de circunstância, nem de situação, e que, enfim, até certo ponto, eu acho que, obviamente, eu não quero colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né? Ou seja, generalizar, acho que generalizar é a pior forma da gente perceber as coisas, mas é importante a gente conseguir separar o que é a atividade de marketing, né? E o que são essas outras atividades que às vezes as pessoas colocam dentro do conceito de marketing, mas que na verdade até, na minha visão, chega a ser um pouco antiético até, determinadas pessoas associar determinadas atividades com atividade de marketing, tentando difamar os profissionais que já trabalham nessa área e que desenvolvem uma série de outras atividades de maneira séria, de maneira competente. Não estou falando só por mim, falo sobre uma série de profissionais que tem no Brasil e eventualmente fazem, né, algum trabalho para algum candidato a cargo público, que eventualmente também fazem trabalhos de imagem em relação a pessoas públicas, seja ela, né, da política ou não, porque isso também é uma atividade do profissional de marketing, né? Trabalhar, de repente, uma pessoa como um produto e desenvolver as estratégias de comunicação também acima dela. Porque se a gente tem por base que o profissional de marketing ele trabalha o processo de agregar valor e todas essas características, né, que a gente conversou, isso não importa, né, como já foi dito, se é um produto físico, se é um serviço ou se é uma pessoa, né? Fernando, a gente pode assumir então, né, após toda essa discussão que a gente já está tendo aqui até agora,
que o marketing não é a arte de enganar as pessoas, né? Então, assim, definitivamente. O marqueteiro, ele foi, né, justamente criado essa conotação que se tornou pejorativa, né, para o profissional de marketing, mas justamente a gente pode puxar essa relação. O marketing, então, se eu quero hoje, estou buscando, ou quero entender o que o profissional de marketing faz, então ele não está tentando me enganar, na verdade, ele quer me mostrar, na verdade, as coisas. Seria a verdade, vamos dizer assim. Sim, obviamente. Eu acho que o processo de enganação, ele faz parte das pessoas que são antiéticas, independente da área. Se é da área de marketing, se é da área da ciência, se um cara que é cientista, mas ele quer aprovar a tese dele, para isso ele vai utilizar uma base de dados, ou ele vai utilizar uma origem de pesquisa, que não necessariamente condiz com a verdade, mas só porque ele quer provar a uma suposta hipótese que ele teve, ele também está enganando as pessoas. Sim. Então, se você vai num mecânico, né, e ele diz para você que tem que trocar a pastilha de freio sem você precisar trocar, ele também está te enganando e ele não é marqueteiro. E eventualmente o cara ainda se gaba, né? Ele ainda cutuca o parceiro dele e fala assim: eu sou bom do marketing aqui, ó, eu vendo até o que não precisa. Ele também não é profissional de marketing. Mas isso é uma questão até mais cultural, né, Matheus? Isso é uma questão até mais cultural, que acho que não é nem o foco. Acho que, mas respondendo ao Guilherme, definitivamente a atividade de marketing, ela existe para fazer toda a parte estratégica dentro dessas 4 variáveis que eu estou conversando com vocês, né? Enganar não é a 5ª variável, nem é uma ferramenta da 4ª variável de comunicação, né? Até porque propaganda enganosa, ela não é legal, né? Não é legal sob todos os pontos de vista. O aspecto emocional, né, de ser bacana, de ser, né, e do aspecto jurídico da coisa. Exatamente. Então, é óbvio que existem uma série de profissionais, e mais uma vez, não só na área de marketing, que infelizmente tentam utilizar de maneiras a ludibriar as pessoas. Sim. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente encara na nossa sociedade, né, de uma maneira geral, que a gente precisa, obviamente, lutar contra isso, né? Mas que, infelizmente, dentro da atividade de marketing, acabou se tornando, né, uma percepção das pessoas de que isso tudo aí, né, você está de marketing, ou então esse papo aí é só marketing. Né? Acabou virando um sinônimo para ludibriar alguém. Exatamente. Mas, de fato, isso dentro do conceito da atividade profissional, né, das pessoas que desenvolvem esse tipo de coisa, isso não acontece, de forma alguma. E o pessoal, né, que está ouvindo a gente, né, e que se interessou e tudo mais, o que ele precisa fazer efetivamente para se tornar um profissional, né, de marketing? Olha, hoje em dia existem vários caminhos, né? Não só em razão da internet, né, que foi o papo lá que a gente começou, mas, né, e do crescimento da educação à distância e de outras formas de transmissão de conhecimento, mas não só por causa disso, pelo próprio dinamismo da atividade. Né, como eu falei para vocês, né, a atividade de marketing ela envolve uma série de fatores, uma série de etapas, uma série de coisas que um profissional pode desenvolver de forma específica ou generalista. Né? Então, hoje um jovem que de repente, né, quer estudar isso mais um pouco e quer entender melhor como é que funciona essa área, além do conteúdo, né, que tem disponível na internet, que a pessoa pode ter acesso, só cuidado com a fonte desse conteúdo, por favor, né? Tem muita gente falando besteira, mas enfim, né, além disso tudo, existem obviamente os cursos de graduação, os cursos tecnólogos, os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação. É muito comum, às vezes, você ver um profissional de uma outra área fazer uma pós-graduação em marketing, né? Um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico, um advogado, um professor, né? Alguém da área tecnológica também, etc. Por quê? Porque as ferramentas de marketing elas podem ser úteis no desenvolvimento do trabalho, na verdade, de várias outras profissões, né? E no desenvolvimento de negócios
de várias outras áreas. Então é muito comum em curso de pós-graduação a gente perceber isso. Para a galera que está querendo entrar agora no mercado de trabalho, existem cursos, aí depende da região que você está, da cidade que você está, depende de uma série de coisas, mas existem cursos tecnólogos, que são os cursos mais curtos, existem os cursos de bacharelado. O cara ele pode fazer tanto um curso de administração e colocar ênfase em marketing, algumas escolas têm isso. Ele pode fazer um curso tanto de comunicação social e publicidade e propaganda, que também tem algumas escolas que têm maior ênfase em marketing. Ele pode fazer o curso tecnólogo específico de marketing, né? Então, isso a gente está falando dentro do modelo acadêmico do desenvolvimento. E não é só porque eu sou professor, porque eu tenho essa veia dentro da área acadêmica, mas eu acho que a maneira mais sólida, né, de um jovem hoje desenvolver a sua carreira na área de marketing. Aí você me fala, pô, Fernando, mas caramba, mas eu vou ficar tanto tempo numa faculdade, ou tanto tempo numa coisa, vou ficar perdendo tempo com isso, etc. Eu quero já começar logo, eu quero ganhar 100 mil numa semana, igual o outro cara lá. Então, né? Como é que eu faço, então, para isso? Eu quero rápido agora, né? E também, lembrando do negócio, né, Guilherme e Matheus, nem todo mundo, eventualmente, tem a oportunidade também de conseguir entrar numa universidade ou numa faculdade agora, nesse momento. Sim, é um investimento, exatamente, né? Então, você tem, obviamente, uma série de cursos livres que podem, né, te ajudar e que podem fazer com que você entenda, né, um pouco dessa área, mas eu acho, na minha visão, que conhecimento de base que você tem, às vezes, dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, ele é determinante para você se adaptar a qualquer cenário que a sociedade venha a seguir, né? E falo isso por experiência própria, né? Então, hoje a gente está vivendo um momento de pandemia e etc e tal, que a gente efetivamente ainda não tem muita clareza de qual caminho que a sociedade vai seguir. Sim. Né? A gente sabe que vai ser diferente. Precisa, né? Precisa ser diferente, né? Porque, porra... Exato. A gente sabe que vai ser diferente. A gente ainda não sabe como que isso vai acontecer e qual vai ser o caminho que isso vai seguir. E quando você tem uma base, né, sobre uma determinada área de conhecimento, isso eu estou falando, assim, pode ser de marketing, de administração, do direito, sei lá, eu não sou advogado, mas enfim, eu entendo de uma maneira em geral que se você tem uma base formada numa determinada área de conhecimento, quando alguma coisa muda, você consegue pensar como é que você se adapta melhor a essa mudança, seja ela qual for, né? Então, eu acho que é importante, né, para quem tem oportunidade, é importante parar e pensar, poxa, não são 2 anos, 3 anos que eu estou perdendo, né? Estudando algo que, de repente, o efeito prático que eu teria fazendo um cursinho rapidinho e fazendo alguma outra coisa para entrar no mercado me colocaria mais rápido, né? Porque puxando até um conceito da física, né? Tipo, se você entende o conceito e elabora a fórmula, qualquer variável que tiver na fórmula, se você não souber o conceito, você não consegue mais usar a fórmula para fazer nada. Tá vendo? Olha só, junho de 2020, eu tô vendo o Matheus falar sobre física. Né? É sensacional isso, cara. Sensacional. E ainda faz algum sentido, que talvez seja o mais... É isso aí, não são só os olhos bonitos. Olha, é pena que você está só ouvindo aqui, mas o Matheus e o Guilherme também são os donos dos olhos mais lindos do Brasil, talvez, Latina, né? Com certeza, Matheus. Isso, dentro do que você falou da questão da física, ele traz uma visão mais pragmática das coisas, né? Mas a gente vive num mundo que ele não é 100% pragmático também, então a gente precisa ter um pouco, obviamente, de vivência, e vivência a gente só consegue isso com o tempo, né? Mas eu acho que é importante a gente aprender a fundo um determinado assunto para a gente compreender determinadas situações que não se compreende com fórmula pronta, que não se compreende seguindo determinada receita de bolo, né? Até porque, para quem gosta de cozinhar, aí sabe, você pega uma receita, né, em qualquer receita pronta tem diferença na mão de quem faz, né?
o bolo que a minha avó fazia, se eu pegar a receita dela para eu fazer, vai sair diferente. Sim. A mesma receita, os mesmos ingredientes com a mesma quantidade. Não vai sair igual, não tem jeito. Eu não sou minha avó. Minha avó sabia fazer bolo. Eu não sei. Eu sei repetir uma receita que ela escreveu, né? Então, é importante a gente entender o que está por trás das coisas para a gente, na hora de olhar uma receita, a gente poder reproduzir com mais fidelidade, a gente poder criticar se aquela receita é a melhor ou se não é, a gente poder otimizar aquela determinada receita para poder fazer melhor, né? E poder adaptar, né? Às vezes você tá num dia que você quer fazer um bolo de laranja, mas você não tem laranja, só tem banana, como é que você vai adaptar? Não adianta trocar só um pelo outro. Você vai ter que mexer em alguma outra coisa. Vai botar mais ovo, sim, você tem que reequalizar toda a receita. Exatamente. Né? E aí você só consegue fazer isso se você souber a função de cada um desses ingredientes. Então, acho que em outras atividades também, mas no marketing funciona muito, muito bem dessa forma. Eu vejo hoje em dia muita gente correndo atrás de fórmula pronta. Eu acho fantástico. A entrega de fórmula pronta, ela dá muita velocidade na hora que você pode reproduzir uma determinada atividade. Porém, ela não vai dar sustentabilidade dentro desse processo. No momento de mudança do mercado, sob qualquer circunstância, você não necessariamente vai estar preparado para poder reagir e vai estabelecer uma relação de consumo dependente com quem é o autor da própria fórmula. Então, é importante, na minha visão, perceber o que são essas situações. Mais uma vez, vou repetir aqui, eu não estou dizendo que a gente não deva consumir fórmula pronta. Pelo contrário, fórmulas prontas, elas facilitam, ajudam e fazem com que as coisas podem ocorrer e se desenvolver de uma maneira mais rápida, né? Porém, eu acho que para quem quer simplesmente aplicar uma fórmula, beleza. Você tem gente que só quer aplicar e que só precisa aplicar uma fórmula, né? Agora, para quem quer se tornar um profissional da área de marketing, aí precisa entender um pouco mais a fundo, né? O que eu falo sobre aplicar a fórmula, por exemplo, você tem uma pessoa de uma outra profissão que precisa entender um pouco sobre marketing para fazer da sua própria profissão, da sua própria atividade, do seu próprio negócio, né? Ele precisa entender um pouco do que é o marketing para, a partir daí, ele dar um próximo passo nisso. Então, é óbvio que esse cara, seja ele advogado, fisioterapeuta, médico, professor, né, enfim, profissional da área de tecnologia, engenheiro... Ele vai ter uma ajuda do processo, mas ele não necessariamente vai entender como funciona tudo, né? O objetivo dele não é ser profissional da área de marketing. E para isso ele busca um profissional de marketing, né? Para ajudar ele. Exatamente, né? Exatamente. Guilherme, desculpa te cortar, mas ele pode buscar um profissional de marketing, mas ao mesmo tempo ele também pode estudar um pouco mais, né, essa atividade, seja com fórmula pronta ou não, mas ele não necessariamente vai ter necessidade de profundamente ir no conceito geral da atividade, nas principais estratégias, né, nas principais teorias do negócio. Ele não precisa... Ele se apropria de algumas ferramentas que vão facilitar o processo dele, mas esse cara ele vai ser o profissional da área dele e está adicionando uma coisa a mais para ele se tornar mais profissional. Mas o cara que é profissional de marketing, só a fórmula não resolve. Exatamente. Assim como, né, o design, a comunicação, as relações públicas, a propaganda e a publicidade são ferramentas da atividade de marketing, né, a atividade de marketing é uma ferramenta de uma série de outras profissões. Então, dentro da pergunta do Guilherme, como é que o cara pode fazer para se tornar um profissional da área de marketing? Eu acho que vale a pena investir, né, um tempo e recurso para poder desenvolver um conhecimento mais profundo da área, né? Agora, para a pessoa que eventualmente quer usar o marketing como uma ferramenta da sua própria atividade, para profissionalizar a sua atividade, é interessante, né? Exato, aí tem uma série de cursos livres, né? E por aí vai, né? Como eu disse, tem muita gente que faz curso de pós-graduação para isso. Às vezes, não seria nem necessário
dependendo da aplicação que a pessoa vai ter, não seria necessário fazer um curso de pós-graduação em marketing, sendo ele uma pessoa de uma outra profissão, né? Mas dependendo do foco que ele quer dar, um curso de pós-graduação também pode ser interessante. Então, só para fechar essa pergunta do Guilherme, né? Como é que pode fazer? Ele pode procurar um curso tecnólogo, um curso de bacharelado, né, sendo de administração com ênfase em marketing, seja de comunicação, publicidade e propaganda, onde o curso tem uma carga, né, de conhecimento em marketing muito forte, que não seja um curso muito voltado para a parte criativa da coisa, mas que também seja um curso voltado para a parte estratégica. E aí depende, vale a pena olhar os programas dos cursos das universidades, das faculdades, né? Tem também o curso específico de marketing, para quem já é formado, cursos de pós-graduação, né? Em algumas cidades, se eu não me engano, tem curso técnico que é junto com o segundo grau, então vale a pena dar uma conferida, né? Aí o cara ganha tempo, né, ainda. Sim. Porque ele está fazendo o ensino médio mesmo e exato. Já sai na frente por algum aspecto. Não tem a mesma profundidade que eventualmente pode ter numa faculdade, mas enfim. Mas ele já ganha tempo. E, obviamente, para níveis, né, mais específicos, você vai ter os cursos livres que vão dar o conhecimento ferramental para quem eventualmente precisar usar, né? E repara, Guilherme, eu não falei sobre mercado. Não, o mercado pede faculdade, o mercado pede uma coisa, o mercado pede resultado. Então, a forma como você entrega o resultado de forma ética, né, de forma constante, de forma, né, tranquila, e que você entende como que desenvolve aquilo, e que você atende os requisitos do que o mercado está pedindo, seja para você desenvolver o próprio negócio, seja para você trabalhar para uma outra empresa, seja o que for, você atendendo esses requisitos, né, você vai ter sucesso na área, né? Obviamente envolve uma série de fatores para se ter esses requisitos, mas obviamente tem algumas empresas que querem que você tenha o título, né? Ou seja, né, dentro de um processo seletivo, ele seleciona um cara que tem a faculdade ou que tem a pós-graduação. Então, é muito importante você saber o que o ouvinte hoje ele quer. Não, eu quero ser um profissional de marketing para trabalhar em uma grande empresa. Então, ok. Então, procure saber o que essa grande empresa está querendo hoje, quais são os requisitos dela hoje e corre atrás desses requisitos. Aí você fala, não, eu quero me tornar um profissional independente. Então, você vai seguir aquele outro caminho e por aí vai. Mas no fim das contas, seja para uma grande empresa, seja para você trabalhar para si, seja para você desenvolver um infoproduto, seja para você trabalhar online, seja para você fazer qualquer coisa, o que vale é o resultado. Sempre. O que vale é o resultado. Então procure saber o que o resultado está exigindo. E aí, a partir daí, faça aquilo que o teu coração mandar. Olha aí, para finalizar essa parte, nada melhor, hein? Como vocês já estão sabendo, a gente abre nosso Instagram uma caixa de perguntas, né? Então a gente recebeu uma série de perguntas do público. Respondidas nesse quadro, né? E tem uma pergunta. Pergunta. Lari de Natal perguntou: quais fatores importam para entregar bons resultados nessa área? Parece que ela já estava ouvindo o programa antes, né? Exatamente. Oi, Lari, tudo bem? Olha, sua pergunta é muito ampla, né? Porque a gente estava falando justamente agora, né, sobre isso, o Guilherme até brincou, né, sobre a questão da entrega de resultado. Mas ela é ampla no seguinte aspecto: o que é resultado? O resultado ele vai de acordo com que a empresa, a instituição que você estiver trabalhando ou prestando serviço definir como objetivo, ou aquilo que você, se estiver trabalhando para você, definir como seu objetivo. Então, eu acho que os principais fatores profissionais que te fazem entregar os melhores resultados, eles são até um pouco mais comportamentais do que necessariamente técnicos, tá? Então, eu acho que o foco,
né, em você pensar exclusivamente em como atingir aqueles resultados. Obviamente, dentro de limites éticos, obviamente, dentro de limites legais, não é fazer qualquer coisa por qualquer motivo, para atender qualquer objetivo, por qualquer razão, né? Então, o foco para você entregar esses objetivos e ter sempre isso em mente, isso é determinante. É determinante. Porque o que é muito comum, né, no nosso dia a dia, como a gente tem uma enxurrada de informação ao nosso redor, e a gente está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo também, e uma série de outras coisas, a gente acaba perdendo muito foco, né, das situações. Então, para entregar resultado, o principal, na minha visão, é ter foco. E aí, obviamente, dentro da atividade de marketing, dentro daquilo que você vai estar entregando, você tem que ter uma série de competências. O que eu acho que a principal competência de um profissional de marketing hoje em dia, ele tem que ter uma série de competências, mas acho que duas delas são principais. Tá? A primeira delas é ele ter capacidade de planejamento. E capacidade de planejamento é relacionado com uma série de questões comportamentais, como organização, né, e uma série de outras coisas. Mas capacidade de planejamento é extremamente importante. Você saber hoje aonde que você quer chegar, o que você vai fazer e o como que você vai fazer para chegar lá, né? Então, e aí, obviamente, dentro da atividade de marketing, existe uma série de metodologias para você desenvolver planejamento de marketing. Então, um profissional de marketing hoje, o profissional de marketing hoje que não sabe planejar, ele vai ser simplesmente um apertador de botão, um executor de tarefas, e no futuro, obviamente, com a mudança das situações e regras de trabalho, o apertador de botão ele vai morrer. Vão sobreviver as pessoas que pensam, as pessoas que têm potencial de capacidade para pensar coisas novas e desenvolverem soluções inovadoras. Né? E ter capacidade de planejamento, na minha visão, é extremamente importante para poder desenvolver isso. E o segundo aspecto, né, é conseguir entender e antecipar tendências. Então, é entender o que vai acontecer lá na frente e você se planejar. E aí o uso do primeiro aspecto, se planejar agora para saber como é que você vai chegar lá antes do seu concorrente, como é que você vai chegar lá antes do que outra pessoa já chegou, né? Ser o primeiro em marketing é extremamente importante. Então, é extremamente importante para você manter uma lembrança de marca na cabeça do consumidor, é extremamente importante por uma série de fatores. Então, antecipar tendências e ter capacidade de planejamento, eu acho que são fatores extremamente importantes para você poder entregar resultados nessa área. Pergunta, Leca de Araguari. Pergunta se para um profissional de marketing a pessoa tem que ter um bom poder de convencimento. Oi, Leca. Legal a tua pergunta, né? Se você acha que o profissional de marketing, se a pessoa tem que ter um bom poder de convencimento, depende da atividade que ela vai fazer. Eu me arrisco a dizer que você ter capacidade de persuasão é importante em qualquer atividade, né? Agora, dentro da atividade de marketing, eu acho que é extremamente importante você utilizar essa questão, que é muito mais comportamental até, dentro daquilo que você vai fazer. Agora, se você for trabalhar mais numa área mais estratégica, etc., você vai usar essa capacidade de convencimento para aprovar os seus projetos. Se você for trabalhar numa área mais criativa, você vai usar esse teu poder de persuasão dentro da tua estratégia de copy, né, e dentro de outras atividades. Então, sim, é uma competência comportamental importante para você ter nessa área. Pergunta. Guilherme de Brasília perguntou se precisa fazer curso superior para trabalhar com marketing. Então, é aquilo que a gente estava falando. Acho que o Guilherme também era outro que estava ouvindo a gente aqui, né? Mas não é esse Guilherme. Não é esse, exato, é outro Mas Guilherme. não sou eu. Tem vários Guilhermes. Tem mais de 2 Guilhermes no Brasil. Achei até interessante agora essa estatística. Então, Guilherme, se precisa, não precisa, mas é importante e necessário. Então, ou seja, você pode eventualmente trabalhar, né, independente, se for para uma empresa, se for para uma organização, se for para você, enfim, você pode trabalhar sim na área de marketing sem você ter um curso superior na área. Agora, se você vai acertar mais do que errar, se você vai conseguir desempenhar as estratégias de forma correta,
se você vai executar as coisas da maneira a entregar os melhores resultados e tudo mais, isso vai depender muito da tua competência. E aí, na minha visão, para você, como eu estava falando antes, para você solidificar a tua competência, é extremamente importante você ter um curso superior na área. Pergunta. Roxane de Brasília e Jéssica de Recife perguntaram: o que esse profissional realmente faz? Legal, Roxane e Jéssica, eu acho que deve ser dúvida até de outras pessoas também, porque, enfim, é curioso, duas pessoas de duas cidades, né, diferentes também fazerem essa mesma pergunta, né? E realmente é uma questão que não tem uma resposta objetiva, uma resposta direta. Por quê? Dentro de todas as atividades que eu mencionei, né, durante esse bate-papo, né, existem várias possibilidades de desempenharem papéis dentro da atividade de marketing. Então, você pode efetivamente trabalhar com planejamento de produto, você pode trabalhar com desenvolvimento de produto, você pode trabalhar com criação de produto, você pode trabalhar dentro da parte de estratégia de comunicação ou alguma coisa específica da área de comunicação, você pode ser especialista dentro da parte logística da coisa, você pode trabalhar dentro da parte de formulação de preço. A oportunidade, ela é gigantesca e, obviamente, são competências diferentes que você tem que desenvolver ao longo do tempo. Porém, o que a gente percebe dentro do profissional de marketing como um todo, ele tem uma atuação ainda mais evidente dentro das áreas de comunicação, né, e dentro das áreas da definição estratégica, né, da parte de planejamento, da parte de definição estratégica, na parte de posicionamento da marca, né, elaboração de estratégias de branding, né, e uma série de outras coisas. Então, e além disso, né, além da questão das áreas e atividades do que você pode desempenhar, ainda tem a questão da empresa ou instituição que você vai trabalhar. Então, dependendo da empresa ou da instituição, ela pode ter uma estrutura diferente dentro do departamento de marketing. O departamento de marketing pode estar inserido dentro de outros departamentos. Você pode estar desempenhando um determinado papel que seja específico dentro daquela atividade. Então, é muito difícil de dar essa resposta de uma maneira objetiva. E na minha visão, bem particular, eu acho que isso, inclusive, é bom. Porque você nunca vai ficar preso em uma única possibilidade de atuação na carreira. Você pode desenvolver uma série de coisas dependendo das outras competências que você for trabalhando ao longo do tempo, né? Porque lembra, é extremamente importante dentro da atividade de marketing você desenvolver outras competências, sendo elas comportamentais e ou de conhecimento de várias outras áreas, da psicologia, da administração, né, da tecnologia, da comunicação. Então, a questão de você trabalhar e pensar e agir e estudar de maneira multidisciplinar, ela é extremamente importante para você desenvolver uma carreira bacana. Então, nesse sentido, você pode trabalhar dentro da atividade de marketing em várias frentes, em várias possibilidades, para várias empresas distintas. Você tem justamente uma maior flexibilidade naquilo que você pode agir, naquilo que você pode atuar na tua carreira. Então, para quem de repente às vezes fica muito entediado com rotina de fazer só uma coisa todo dia ou de repetir aquela mesma atividade ao longo do tempo, você pode ter certeza que na atividade de marketing você vai trabalhar com produtos diferentes, em situações diferentes, para marcas diferentes, em áreas diferentes, com pessoas diferentes, e o que mais importa é justamente você ter essa capacidade de se adaptar, de você ser multidisciplinar, sem esquecer o foco, né, estratégico, sem esquecer o foco nos resultados, né, e com uma capacidade muito grande de se planejar para você desempenhar tudo aquilo que você precisa fazer. Então, eu já tinha até falado antes, né, que acho que dentro das competências, né, que era antecipar tendências e ter capacidade de planejamento. Então, se eu fosse, apesar de não querer, mas tentando fazer disso uma resposta objetiva, o que esse profissional realmente faz, eu diria, planeja as coisas darem certo. Pergunta, Moisés de Recife perguntou:
Quais são boas inspirações para seguir? Fernando, antes de você responder essa pergunta, eu vou puxar o próximo quadro que eu acho que vai ter tudo a ver. Recomenda, Profissa? Então, Fernando, a gente queria agora, né, justamente indicações de livros, séries, qualquer coisa assim, que essa galera, né, que está ouvindo a gente, para que eles possam se familiarizar mais com essa área, né? O que eles podem buscar, aonde que eles podem buscar informação. Legal, legal. Então, eu sempre gosto de indicar livros, tá? Porque eu acho que é importante para quem quer começar a desempenhar qualquer papel dentro dessa área, né? Ter uma profundidade de leitura e também se acostumar bastante com a leitura. É uma área que a gente precisa ler muito, né? Que a gente precisa estar sempre atento. Não ache quem decidir entrar para essa área que vai, de repente, estudar rapidinho, fazer alguma coisa e depois nunca mais precisar fazer nada, nunca mais precisar estudar, nunca mais precisar fazer nada. Pelo contrário, né? É uma constante, né, na atividade, está sempre aprendendo, está sempre se desenvolvendo, né? E sempre de olho com o que está acontecendo no mercado. A Bíblia da área chama-se Administração de Marketing, do Philip Kotler. E aí, quando eu falo Bíblia, é porque Bíblia mesmo, ele já está na 16ª edição, é um livro que tem quase 900 páginas, ele é a Bíblia da área, né? Então, obviamente, para quem quer se tornar profissional dessa área e vai estudar isso mais profundamente, esse, obviamente, é o principal livro, né, para você ler. Agora, para quem quer entender um pouco mais do assunto, né, e tentar conhecer um pouco mais, né, das histórias em torno do marketing, para quem quiser, de repente, entender um pouco mais o que é a atividade, tem um outro livro, né, do All Rise, do Jack Trout, que chamam As 22 Consagradas Leis do Marketing. E antes de todo mundo ter essa estratégia de criar post de blog para 10 dicas para aquilo, 15 dicas para aquilo outro, ele já tinha escrito um livro sobre as 22 leis consagradas do marketing. Então, é interessante ver o pensamento, né, que se tem ao longo do tempo. Esses dois autores também escreveram outro livro que chama Posicionamento, uma batalha pela sua mente, né, que também é do All Rise e do Jack Trout, que são livros, que é um livro muito interessante para entender como é que você desenvolve, né, o posicionamento de uma marca a gerar lembrança, né, na cabeça das pessoas. E isso é muito interessante. Tem um livro mais recente do Kotler também, que é o Marketing 4.0, para quem quer entender um pouco mais aí, né, do ambiente digital, onde que isso está inserido e tudo mais. Eu acho que também é interessante. Confissões de um Publicitário, David Ogilvy, também é um livro tradicional, fala mais da parte da propaganda, mais da parte da publicidade, né? Mas é um livro de base também muito legal, né? Enfim, tem uma série de livros muito bacanas. Eu acho que quem quiser, de repente, um pouco mais dicas, pode comentar aí no post onde vocês estão vendo, ou então mandar um inbox aí pro pessoal do Fala Profissa, né? Que aí a gente pode, né, fazer uma lista no futuro, quem sabe, né? Vamos ver. Alguma coisa nesse... Beleza, tem livro, mas tem série também? Tem alguma coisa aí que a galera possa assistir e consumir de outra forma? Tem bastante coisa, tanto série quanto filme, né? Eu acho super bacana quem tiver oportunidade. Acho que a maioria, de repente, já deve ter assistido, né? Black Mirror. Eu acho que é uma série que fala muito sobre tendências, sobre coisas, né, que, apesar de ainda serem fantasiosas, é interessante entender um pouco sobre tendências do futuro e alguma outra coisa, e a partir daquilo que a gente assiste, né, perceber, junto com outras coisas que a gente consome de conteúdo, o que pode eventualmente ser de fato futuro ou não, né? Tem Mad Men, que fala um pouco sobre o dia a dia do mercado publicitário, né? Não aconselhável para menores de 18 anos. Tem e filmes, né? O que me vem à cabeça num primeiro momento é do que as mulheres gostam, né? Que é com o Mel Gibson, conta a história de um publicitário, né? Numa agência de propaganda que tenta, né, tenta encontrar soluções de produtos para as mulheres, e aí a partir disso
né, toda a história se desenvolve, né? Lembrando agora também, né, A Procura da Felicidade, eu acho que também muita gente já deve ter assistido, mas é um filme que, além de ser muito tocante do ponto de vista pessoal, né, ele tem muitas lições ali, não só em relação à perseverança e foco, mas muita coisa do ponto de vista de marketing também, que pode ser bem interessante. Fora os outros filmes, né, A Rede Social, né, Jobs, né, que conta a história do Steve Jobs. Tem um também que eu estou tentando lembrar, ver se vocês me ajudam, que é com o Brad Pitt, que ele é o gestor de um time de beisebol. Legal esse filme. Eu também. Moneyball. Moneyball, exatamente. Esse filme, ele também tem muitos insights sobre atividade de marketing de uma maneira em geral. É lógico que não são filmes nem séries Telecurso 2000, né? Ou seja, marketing é isso, marketing é aquilo. Não é um documentário, né? Exato. Vocês vão ver a aplicação na prática, né, disso de uma maneira mais evidente do que em outras séries. Mas, na verdade, em tudo aquilo que a gente enxerga hoje dentro do consumo de mídia, a gente consegue perceber um pouquinho de marketing envolvido ali na hora de contar a história também. E além de livros, né, e séries, né, e etc., para quem quer se familiarizar um pouco mais, né, sobre o assunto, depois dá uma olhada lá no site da Brasília Marketing School, né? É exatamente esse nome, www.brasiliamarketingschool.com.br. Tem uma série de cursos, tanto, né, on demand, quanto cursos ao vivo pela internet, quanto cursos presenciais, nas áreas de marketing digital, criatividade, desenvolvimento de negócios, startups e etc., né? E, inclusive, lá tem um blog também, e esse blog, de repente, pode ajudar vocês a responder algumas coisas e algumas dúvidas que vocês tenham da área de marketing, né? E também tem os cursos, então dê uma olhada lá, que de repente pode ajudar vocês, né, em algum momento naquilo que são seus objetivos ou naquilo que vocês estão precisando. Show de bola, aproveitou ainda e fez o jabá, né? Então, Fernando, agora para encontrar você por aí, além do site da Brasília Marketing School, como é que o pessoal te encontra por aí? Bom, quem quiser bater um papo, então, comigo, eu estou lá no Twitter, no @FernandoAntunes, tá? E também no LinkedIn, só pesquisar lá pelo meu nome, vocês vão encontrar. Eu escrevo alguns artigos lá de vez em quando. Vai ser um prazer aí conversar com os ouvintes do Fala Profissa para tentar ajudar um pouco mais a entender o que é a área de marketing, tá? Eu sei que o que muita gente espera é escutar uma resposta mais objetiva, né, sobre as coisas, ou seja, quando a gente pergunta 2 mais 2, a gente espera ouvir 4 e não que pode ser 4. Só que a nossa atividade, né, a área de marketing, ela tem uma diversidade muito grande, né, não só do ponto de vista de conhecimento, não só no ponto de vista de atuação, não só no ponto de vista de preparação, né, de como trabalhar e por aí vai. Então, o que eu acho que é mais importante é não se limite a perguntas com respostas objetivas. Cada vez mais, sejam curiosos, façam perguntas amplas, ampliem os horizontes de conhecimento, seja para trabalhar na atividade de marketing ou em qualquer outra, enfim. E sejam felizes, que eu acho que no final é isso que importa. Então, galera, ficamos por aqui hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante esse grande profissional, que é o Fernando, né? Sigam a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Fala Profissa, e-mail falaprofissa@gmail.com, no Facebook, no YouTube. Então, para quem quiser escutar no YouTube, comentar lá com a gente, mandar pergunta, né, participar, pedir mais indicações, a gente pode buscar aí, juntamente com o Fernando, mais referências para quem quiser se aprofundar nesse tema, né, que é o marketing. Isso, surgiram também mais temas para a gente também, surgiram profissionais, enfim, a gente está aqui para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Isso, então participa com a gente nos stories, continuem mandando as suas perguntas lá pelo Instagram para os próximos episódios e que vamos sempre alimentando, né, tudo isso aqui. Estamos também no Twitter, para escutar, você pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube e agregadores de podcast. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima e tchau. Legal, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez pelo convite, enfim, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!
É. Sempre quis fazer isso, né, porra? Um beijo para alguém. Minha mãe, para meu pai, para você.